Prezados irmãos, a paz do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, esteja com cada um de vocês. Eu quero nesta manhã deixar uma mensagem de agradecimento aos que estão se inscrevendo no canal, tem me ajudado muito, vai ajudar. Embora eu não tenha feito tal coisa para ganhar dinheiro, nem projeção, mas eu quero agradecer a todos, né? Porque os irmãos, as pessoas que estão compartilhando, dando seu like, né? Deixando o seu joinha aí e compartilhando, está se espalhando mais a palavra, né? Conforme eu já disse aqui no outro vídeo, já mais de 60 mil pessoas já viu o meu testemunho. Então eu gostaria de continuar falando do meu testemunho, do que eu já vi nessa vida, do que eu já vi acontecer nas igrejas, né? Cura, milagre, visão, revelação, coisas reais, coisas verídicas que existem. Qualquer um que conheça a história de Jesus sabe que ele expulsou demônios, que ele preparou seus discípulos, que ele salvou as pessoas curando de vários tipos de situações, né, em várias situações, de maneira diferente, mostrando que não há um modelo para nada, é aquele que é guiado pelo Espírito, que faz a vontade de Deus, ele consegue realizar coisas maravilhosas, porque Jesus disse assim: farão as obras que eu faço, e as farão maiores do que eu. Por quê? Porque Jesus mandou que seja assim. Jesus não deixou um limite, olha, vocês façam isso. O limite que ele deixou é ide por todo mundo, é para ir por todo mundo. Pregai o meu evangelho, é o evangelho de Jesus. Não é outra palavra, é o evangelho de Jesus. É o aviso, é a preparação que ele virá e como devemos proceder. Ele decide pregar e quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado, né? Porque o mundo está condenado, o mundo sem Deus está condenado. Mas aquele que crê em Jesus, em Yeshua, ele é salvo. Mesmo que morra, não morrerá para sempre, porque Jesus trará naquele grande dia os mortos à vida. Porque a vida está com Deus, a vida é de Deus, faz parte de Deus, né? Deus é vida e nos deu vida, deu um corpo para manifestar nesse mundo físico. E esse corpo tem um tempo de durabilidade, mas ele irá tombar no pó da terra. As pessoas olham no espelho, se admiram, nem acreditam que isso vai acontecer, mas vai acontecer. Mas Deus vai trazer novamente a vida. Eu tenho 2 filhas que já partiram, mas todas as 2 aqui nesta terra, ela fez a diferença. Ela foi pessoas boas, amou a Deus, esperava Yeshua, esperava Jesus, e Jesus veio para elas na forma de elas partirem antes de nós, né? Antes de mim, por exemplo. Preferia que ter sido eu, mas foram as 2 filhas, que estaria hoje com mais ou menos com uns 40 anos, a outra com uns 35, mais ou menos. Não vou me precisar a datas, porque isso não leva a nada, né? O fato é que poderia ter minhas filhas aqui e não tá. Estou aqui no quarto da minha netinha, que ficou com a gente, e vamos seguindo a vida. Mas a minha mensagem é a mensagem aos que estão se inscrevendo, aos inscritos. Continua ajudando. É para a obra de Deus, é para o trabalho de Deus na vida dos homens. Porque Jesus disse assim: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então eu creio que Deus é uma pessoa, é a pessoa
mais ocupada de todo o universo, porque dele depende todas as coisas, todas as coisas. Então, meus queridos, muito obrigado, Deus abençoe. Vou fazer uma oração no final para os inscritos, mas eu faço toda noite, né? Toda noite eu oro por todos, pessoas que estão enfermas. Não porque eu seja melhor, mas porque Jesus mandou ir. E eu, desde os meus 8 anos e meio, conforme eu digo aí nos meus testemunhos, eu já ouço a voz de Deus, do Espírito Santo. Já tive experiências com Deus desde os 8 anos e meio. Então, eu não tenho, na realidade, uma vida muito comum. Minha vida é de pensar em Deus, é de pensar nos homens, na situação, e a gente intercede, né? Então, a vida da gente, na realidade, não é uma vida normal, mas estamos aí. Queremos fazer a obra de Deus, espalhar a palavra de Deus, para que as pessoas sejam salvas. Cumprir o ID de Jesus, ID pregar, ID curar, ID expulsar os demônios. E é o que estamos fazendo, meus queridos. Está lá na Bíblia, está nos Evangelhos, na Brit Hadashah, conforme diz os judeus, né? Mas estamos falando de Jesus. Falei muito nas igrejas, nesses 40 anos que vou na igreja para mais, tenho falado, mas agora nesse canal, nesse meio de comunicação, pode muito mais pessoas alcançar, né? Uma palavra, se ela for espalhada, se for compartilhada, se for recomendada aos outros, né? É uma palavra simples, é palavra de Deus, mas é simples, não quero falar coisas grandes e tal, porque Jesus falou simplesmente. Jesus é o que menos falou, mas quando abriu a boca, os ventos obedeciam. O mar obedecia, o mar da Galileia, ele repreendeu os ventos, a fúria das águas, ele alimentou a multidão, ele curou enfermos, ele curou lepra, ele ressuscitou mortos. E ele nos mandou fazer a mesma coisa. Se nos prontificarmos, se nos colocarmos na brecha, se nos colocarmos à disposição de Deus como instrumento, isso acontece na nossa vida também. Então, depende da gente, né? E a Bíblia diz, aqui no Salmo 33, diz assim, Shir Hamalot le Davi, Rinematov, Manaim, Shevet, Aigan, Yahat, Kashmen, Hatof, Iored, Hazakan, Zekan, Aron, Shiored, Alpim, Midotav. Ketal, Hermon, Shiored, Al-Harhet, Sion. Kishasivan, Adonai, Et, Haberaha, Raim, Ad Olam. O quão bom e agradável viverem irmãos juntos em harmonia. É como o óleo que unge a cabeça de Arão, o qual escorre em gotas sobre a sua barba e daí para as suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que vem cair sobre as montanhas de Sião, com as bênçãos ordenadas pelo Eterno, sejam elas perpetuadas na sua vida. Sejam elas as bênçãos do Eterno perpetuadas na sua vida. Então, que a mão de Deus esteja direcionada para todos os que se inscreveram e os que se inscreverão com a graça de Deus. Eu agradeço desde já e peço que vocês ajudem a divulgar mesmo, porque essa é a vontade de Deus, que a palavra de Deus se espalhe. Desculpa. Então, meus queridos, quero fazer nesse momento uma oração por todos e por os inscritos. Pedir mais uma vez que você compartilhe, que você curta, dê o like, se inscreva no canal,
para que esta palavra chegue, né? Esta palavra simples, mas palavra de Deus, chegue às outras pessoas. E você estará fazendo parte desse ministério, vamos dizer assim, desse ministério. Se você curtiu, compartilhou, você está trabalhando também para Deus. Você está ajudando as outras pessoas a saberem desse testemunho. Porque eu reconheço que as coisas que eu vivi, daqui para frente não se vive mais, não vai viver mais. Porque parece que a ação do Espírito Santo está diminuída, mas não é que está diminuída, é os homens que estão buscando os seus próprios interesses. A Bíblia diz assim: nos últimos dias virão dias trabalhosos, homens amantes de si mesmos, mais dado a vinho do que a diversões, amantes de si mesmo, que não fazem a vontade de Deus, fazem a sua vontade, só a sua, os seus prazeres, etc. E a nossa vida com Deus é uma vida de luta diária contra o mal, contra o pecado, contra tudo. Nos esforçamos e às vezes ficamos patinando, mas venceremos em nome de Jesus, né? Porque é a vitória dos santos estar em Cristo, e a vitória de Cristo está conosco, porque ele disse assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Qual que é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus é aqueles que estão sendo chamados, aqueles que aceitam o seu nome, a sua lei, a sua palavra, porque ele disse, eu vim para que tenhais vida e tenhais com abundância. E quando ele partiu para os céus, ele disse, eu vou para o Pai, enviarei outro, rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador, que fará em meu nome, farão vocês lembrar das coisas que eu vos tenho dito e vos ensinará coisas futuras, até o fim. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se beberdes alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e expulsarão os demônios. Então, meus queridos, eu já disse aqui, eu já vi algumas vezes demônios, eu já vi anjo, eu já recebi cura, recebi de Deus revelação a respeito de acidente do meu pai, minha mãe, minha família, várias vezes. Então, meus queridos, Deus ele está cuidando, ele cuida, da mesma forma que foi com Jesus, que ele preparou, Jesus veio, nasceu, teve que ir para o Egito, sair do holofote ali de Jerusalém, sair das vistas do rei que estava procurando matar, né, o Messias, né, matar o rei de Israel que tinha nascido, né? Todos conhecem essa história. E Jesus foi protegido também desde o ventre, até o final da vida dele, até aqueles últimos momentos que ele foi entregue, porque ele deveria ser entregue, ele se deixou levar porque tinha que acontecer, porque ele tinha que morrer, tinha que derramar o seu sangue, cessar aquele sacrifício lá que fazia lá em Jerusalém, né? Que nós sabemos dos sacrifícios que eram feitos, sacrifício de sangue, cordeiro, novilha e assim por diante. Mas Jesus se manifestou uma vez e é através do sacrifício de Jesus que teremos a salvação em Cristo Jesus e moraremos para sempre com o Eterno, com Yeshua HaMashiach. Então, meus queridos, quero fazer uma breve oração nesse momento. Aos inscritos em especial, e pedir que continue a compartilhar para que essa palavra chegue
a outras pessoas, a pessoas que estão lá longe, né? E de nada sabe, mas essa palavra chegando, sendo recomendada e compartilhada, a pessoa vai falar, não, se compartilhou, se chegou até mim, porque é coisa que eu devo ver. E a pessoa vai ver e vai também passar para frente. Esse o meu pedido, o meu agradecimento, que a mão de Deus esteja com cada um de vocês. Quero orar nesse momento. Pai Santo, Deus vivo, em nome de Jesus, em nome do teu Filho, Yeshua HaMashiach, o teu Filho amado, aquele que tu enviou para a salvação dos homens, de todos os homens. Pai querido, quero orar em especial aos inscritos nesse canal, que a tua mão santa e poderosa, que a tua mão de poder, cheias da tua graça e da tua proteção, esteja com os inscritos, Pai. Eu peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oro também por todos os enfermos, por todos os velhinhos, por todas as crianças, por todos os recém-nascidos, por todos os estados, países, autoridade, porque o mundo está em caos, Pai. O mundo está terrível, mas dá graça aos teus filhos. Dá graça àqueles que te amam, aqueles que buscam, aqueles que esperam em ti, como protegeste desde o princípio aos teus filhos, aqueles que te amam. Porque Jesus disse, aquele que me ama será amado de meu Pai, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Então, Senhor, abençoa cada um. Eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus para sempre. Muito obrigado, meus queridos. Aqui foi José do Cindo da Silva, falando aqui nesse canal, Salmos em Hebraico. E compartilhe, é só o que eu peço. Ajude essa palavra a chegar mais longe. E você também estará sendo um missionário. Muito obrigado, Deus abençoe.